Vá para estar por dentro das indicações ao Oscar. Vá porque é interessado pela história do Brasil. Vá porque ouviu dizer que Fernanda Torres está estupenda. Apenas vá. Vá assistir Ainda Estou Aqui nos cinemas para entender o fenômeno que esse filme é em pleno 2024 e como seu lançamento no meio desse contexto que a gente está vivendo é uma das cenas mais importantes da história do Brasil na atualidade. Sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola e antes da gente começar, pessoal, eu já alerto aqui a vocês que se você não é uma pessoa adepta a falar de política, se você é uma pessoa que acha que isso não é necessário ou que mesmo não gosta, talvez esse vídeo não seja para você. Afinal, o Ainda Estou Aqui é um filme político e, acima de tudo, é um filme histórico, galera. Então, continue aqui por sua conta e risco. Mas antes, não deixa de deixar o like nesse vídeo. Obrigado aí por se inscrever no canal, que eu tenho certeza que você já se inscreveu. Se não é inscrito, se inscreve aqui, aperta esse botão e deixa o like nesse vídeo. Porque afinal, a gente trouxe esse filme aqui maravilhoso, com muito carinho, muito amor e também com todo o apoio para o cinema nacional. Não vamos esquecer disso. Se todo mundo acha que cinema nacional se resume apenas à comédia do Leandro Hassum, você está muito enganado, porque temos filmes maravilhosos como esse Ainda Estou Aqui. Adaptado do livro de mesmo nome, escrito por Marcelo Rubens Paiva, o filme Ainda Estou Aqui conta a história de Rubens, interpretado pelo Selton Mello, que é um pai carinhoso, um amigo fiel e um marido terno que enche a casa de alegria. E ao mesmo tempo o filme nos convida a testemunhar a odisseia de sua mulher, de sua esposa, Eunice Paiva, vivida pela grandíssima Fernanda Torres. E eu digo odisseia pois, tal qual Ulisses na obra de Homero, Eunice nunca mais seria a mesma após partir de sua casa em um dia específico no meio do tenebroso e carniceiro ano de 1970. O pior dos piores tempos para se ser um brasileiro no meio da violência, do fascismo, da ditadura militar. Porém, existe uma partida que antes iria catalisar essa mudança da Eunice. A partida de seu marido Rubens, quando ele entra num carro junto de um agente da ditadura militar, junto de um membro ali do exército, levado ali para um interrogatório em uma jornada da qual ele nunca mais voltaria. Mesmo que os abutres torturadores da ditadura militar fizessem com que Eunice, os filhos e nós também nunca percamos a esperança, sendo mais um método de tortura aí. E eu falo abutres, pessoal, pois o abutre ele é aquele tipo de animal que come carniça, ou seja, o animal já está morto, a vítima já está morta e mesmo assim eles continuam tirando e tirando e tirando. Esse é o caso então do Rubens, que a gente vai ter aqui nesse filme. A partir daí, Eunice, que é interpretada com maestria pela Fernanda Torres, começa a deixar de ser quem ela é. Aquela mulher agora começa a ficar para dentro, ela começa a agir para dentro de si, com os braços e as mãos recolhidos, com a voz quase não se elevando. Isso fica claro na cena em que os agentes da ditadura militar, eles, após levarem o Rubens, ficam ali na sua casa durante alguns dias e começam a fechar as cortinas, fechar as portas, controlar o que existe, controlar o âmbito daquela casa. E nada a Eunice pode fazer a não ser observar. Então a Eunice tem o seu íntimo mais particular invadido. A sua casa, antes tão cheia de alegria por Rubens, já não é mais sua. Ela é invadida, ela é revistada, ela é violada. A partir daquele momento, ela nunca mais deixaria de ser vazia. A casa por si só, pessoal, é um personagem talvez tão importante quanto a própria Eunice e o próprio Rubens, tá bom? Eu diria ali que Eunice e a casa são protagonistas, e essa casa vai refletir tudo o que essa família irá passar. Antes tão cheia de amigos, tão cheia de alegria, tão cheia de dança e música, agora está vazia, ela está de luto, sentindo falta de Rubens. Ali Fernanda endurece a sua Eunice para sempre, tá bom? Pelo menos até o finalzinho do filme. E o que vai contribuir para isso também é o tempo que ela vai passar um pouquinho nas masmorras dos quartéis da ditadura militar, desejando que tivesse saído do país junto com a sua filha mais velha quando teve a chance. Levaram todo mundo embora daquela confusão. Nesse momento específico, a direção do Walter Salles consegue se alavancar um pouco mais, né, consegue brilhar um pouco mais do que a atuação da Fernanda Torres, pois a composição de horror dentro dos quartéis na ditadura militar é
espetacular. Desde os gritos de tortura, desde o jogo psicológico dentro do roteiro, até o sangue ali no chão que eles esqueceram de lavar. Tudo isso para fazer com que Eunice esteja fora do seu âmbito e possa falar alguma coisa, possa dedurar aquilo que talvez ela nem saiba. E tudo isso também serve para nos lembrar o quão próximos desse horror nós ficamos nos últimos anos. Nesse momento, então, Eunice se torna uma rocha para proteger o que restou do espírito da sua família, para proteger o que restou daquela felicidade que eles sentiam antes, mesmo que não sendo igual ao que era. A ameaça da ditadura militar, que antes apenas o cercava através de um telefonema esquisito, através de uma revista num túnel enquanto estão dirigindo, através de alguma encomenda que pode chegar e talvez um carro que esteja observando ao longe na rua, agora se torna real. Agora invade a casa dela, invade sua vida e muda a vida dessa família por completo. Meio a todo ao charme do Rio de Janeiro, os discos de vinil compactos e até mesmo os dias ensolarados para passar Coca-Cola no corpo para poder ficar bronzeado, tudo isso vai estar em meio aos gritos horrorizados daqueles que nunca mais seriam vistos. O roteiro traz com maestria a mensagem que ele quer passar. Rubens vira um fantasma, vira uma lenda para sua mulher e para os seus filhos. Talvez um dia ele volte. E é com isso que eles ficam contando pelo menos os 2 primeiros atos inteiros. Até isso o fascismo faz com a gente. Ele rouba a possibilidade de um final. Ele rouba um desfecho. Rouba até mesmo a chance de lamentar. Ele arranca a última página da história do livro de alguém, sem pedir licença. Eles acham que podem fazer isso de novo? Eles acham que podem escrever, editar e quando não conseguem, arrancam o final da história de alguém? Pois Eunice, assim como muitos outros, afirma que não. E mesmo após 25 anos da morte do Rubens, a Eunice consegue recuperar a última página do livro de seu marido, quando ela consegue a certidão de óbito, quando ela consegue a prova de que Rubens foi morto enquanto estava sendo torturado pela ditadura militar. E assim, uma cena muito simbólica, Eunice consegue completar a história de seu marido, colocando a última página e fechando um livro que estava aberto há anos. Ainda estou aqui, não precisa ganhar o Oscar, galera, como todo mundo está ansiando, porque eu acho que isso tira até a temática do que esse filme se propõe a fazer. Ele se propõe a nos lembrar que a história precisa ser lembrada e estudada para que ela não possa se repetir, galera. A Fernanda Torres está falando isso em várias entrevistas. Não importa se vai ganhar um Oscar ou não. Esse filme já é importante por si só. Esse filme é um filme para os brasileiros. Se alguns gringos quiserem assistir para entender um pouco da nossa história, podem, estão muito bem-vindos, tá bom? Porém é pra gente aprender o que aconteceu e o que não pode voltar a se repetir jamais. Com um roteiro muito bem feito, complementado ali por uma direção maravilhosa e a trilha sonora que sabe muito bem o seu lugar. A trilha sonora ela sabe muito bem quando ela tem que tocar ou não e que tipo de intensidade trazer para fazer com que nós possamos nos colocar dentro daquela família, possamos nos colocar no lugar de Eunice dos filhos. E no final, como a cereja de um bolo amargo, porém necessário, nós temos a atuação impecável da Fernanda Montenegro, que faz a Eunice mais velha, nos dias de hoje, mais ou menos, mas vamos falar aí 2014, tá bom? Porque foi quando aconteceu a Comissão da Verdade de Dilma Rousseff, onde ela conseguiu ali começar a investigar o que aconteceu naquela época e ressarcir as famílias que foram prejudicadas, que foram arrasadas, destruídas pelo fascismo da ditadura militar. Fernanda Montenegro ali consegue fazer o que poucos conseguem, muitos tentam, mas poucos conseguem nos dias de hoje. Ela consegue passar tudo o que ela tem para passar sem dizer uma única palavra, apenas com um olhar e no final um pequeno sorriso. Palmas para Fernanda Montenegro, rapaz. Que família talentosa. E foi graças à Comissão da Verdade, galera, que o Marcelo ele conseguiu escrever esse livro sobre a história do pai e a história da mãe, tá bom? Para nos fazer lembrar e afirmar para todos nós uma pequena mensagem que está sendo entoada por todo o ano de 2024. Sem anistia. Pessoal, essa foi a nossa crítica sobre Ainda Estou Aqui, esse filme que me fez sentir muita coisa. Foi uma das primeiras vezes no cinema em que eu vi que as luzes se acenderam e ninguém conseguia se mexer. Ninguém conseguia sequer processar o que tinha acabado de assistir. Eu chorei umas 2, 3 vezes para vocês verem
o tamanho do impacto que esse filme tem. Inclusive, ele conseguiu um dos melhores feitos ali. Pode não estar levando o Oscar, mas conseguiu levar meu pai para assistir no cinema que faz muito tempo que ele não assiste. Porém, é um fato histórico, galera. É um momento na história do Brasil, né? Não só esse filme, no filme tá bom, mas também ele conta um outro momento muito aterrorizante da nossa história e que precisa ser passado adiante. Então vá sim assistir Ainda Estou Aqui nos Cinemas. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Deixa nos comentários o que acharam do filme, o que acharam também da nossa crítica, com muito respeito, tá? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Até a próxima, nerds. Fui!